Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. De novo batemos à porta do Sul Informação para falarmos com a sua diretora Elizabeth Rodrigues. Bom dia, Elizabeth. Qual o assunto que está na ordem do dia? Olha, é um assunto que as pessoas já começam a estar fartas de ouvir falar, Sim. Que é o mau tempo. Pois, também eu. É verdade. Já sonhamos com o sol, com o solinho. Já sonhamos com o sol, mas infelizmente vamos ter que continuar a falar dele. E isto é assim, é um facto que Portugal mais uma vez mostrou que não estamos preparados para acudir a grandes catástrofes, como foi o caso. Sim. E sobretudo as entidades oficiais muitas vezes demoram demasiado tempo a reagir e o que vale muitas vezes é depois a nossa, no fundo, capacidade de desenrascanço e a solidariedade entre as pessoas. Sem dúvida. É claro que neste momento pois, os meios já estão no terreno e tudo mais, mas também não deixa de ser estranho que, por exemplo, a Ministra da Administração Interna, que desconhecia sequer que existiam planos de emergência. Pois, sempre grave. E, por exemplo, os militares só 4 dias depois é que são chamados efetivamente ao terreno. E são aquelas coisas bastante estranhas. Mas eu nem queria falar muito disso. Eu queria chamar a atenção para uma questão que às vezes as pessoas não ligam, mas é assim, os incêndios e as inundações são duas faces da mesma moeda. Claro. Ou seja, há cada vez mais incêndios porque os verões são cada vez mais quentes e também porque há um grande abandono dos territórios rurais. E é o chamado fogo posto, não é? Claro. Sim, mas isso o fogo posto sempre houve, só que agora as coisas efetivamente ardem muito mais, para já porque há uma superfície de dita floresta, que não é floresta, sim, de eucaliptos, de árvore, muito maior, claro. E muitas vezes monoculturas de eucaliptos e de pinheiros, mas também porque é um facto que o sempre houve nestas paisagens, nós estamos ainda numa área de clima mediterrâneo, o fogo é natural, mas agora acontece cada vez mais, e acontece mais frequentemente e com consequências muito mais catastróficas. E depois, a seguir ao fogo, vêm as inundações. E isso tem tudo a ver, porque é assim, quando há árvores nas florestas, nas montanhas, nos campos, etc., para, no fundo, absorver a água e evitar que a água escorra tão facilmente, funciona como um travão, não é? De certa forma. Há menos água que vai chegar aos rios, há menos água que vai chegar às barragens, acontece tudo isso. Todas estas coisas estão a acontecer com mais frequência, estes fenómenos, chamados fenómenos extremos, e isso tem a ver com as alterações climáticas. Há quem queira continuar a não acreditar, mas eu já tenho dito isto, já disse isso outra vez. Isto não é uma questão de fé, é um facto. As alterações climáticas estão aí. Agora, as alterações climáticas não são responsáveis por tudo. E eu chamo a atenção para um artigo muito interessante que a professora Maria José Roxo, que é uma investigadora com décadas de experiência, que escreveu no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e em que ela diz que más decisões, como deixar construir em leitos de cheia ou a falta de respeito pelas reservas ecológicas, são fatores responsáveis pela tragédia. E é verdade. Nós continuamos e aliás vê-se, quer dizer, as inundações que têm estado a acontecer não são assim inundações, são grandes inundações, mas não é nada de catastrófico, como foi, por exemplo, há 2 anos, aquelas grandes inundações em Valência. São inundações naturais dos rios que saem dos seus leitos porque, de facto, está a chover muito. Já é uma coisa previsível, não é? E só que depois as coisas estão construídas onde não deviam estar. Claro. Constrói-se em cima dos cursos de água, não é? Em cima, muitas vezes até estreitando os cursos de água, outras vezes impermeabilizando a terra que poderia absorver algum excesso de água.
E a questão da reserva ecológica. A reserva ecológica existe por alguma razão e tem que ser tratada e mantida por alguma razão. Não é assim uma coisa de uns malucos, dos ecologistas que se lembraram de exigir que fosse metido no planeamento. O arquiteto Ribeiro Telo já há muitos anos, muitas décadas, falava nisso. Ele que foi um grande homem, um grande pioneiro, um arquiteto urbanístico, de paisagem urbanística. Realmente ele era uma pessoa que falava nisso tudo e muito mais. Exatamente. Ele foi o criador da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional e precisamente claro que são zonas muito apetecíveis para a construção, para a especulação imobiliária e por isso é que depois acontece o que acontece. Mas nós temos que, de uma vez por todas, depois de passada esta tragédia e de responder às primeiras necessidades que realmente nós, felizmente, aqui no Algarve, até agora tivemos já problemas, mas nada que se compare com o que aconteceu na zona centro, em especial naquelas zonas ali de Leiria e aqueles concelhos já à volta, mas nós de uma vez por todas temos que pensar que é preciso estarmos preparados. Para o pior, não é? Para o pior, porque quer dizer, não é possível que haja tantas derrocadas, tantas estradas que estão completamente destruídas, e não são só lá no centro, mesmo aqui no Algarve e no sul do país. Quer dizer, nós somos um país onde normalmente não chove muito, mas depois quando chove de repente e chove em grandes quantidades. E não temos as nossas estruturas de maneira nenhuma preparadas. Há uns anos valentes, haverá quem ainda se lembre da tragédia de Entre os Rios, sim. Que foi causada pela queda de uma ponte, precisamente por causa de um caudal imenso do Rio Douro. Mas não estamos livres que isso volta a acontecer. É um facto que as autoridades têm funcionado bem nesse aspecto, interditando imediatamente uma série de infraestruturas, de passarem estradas, de passarem pontes, e também que a Agência Portuguesa de Ambiente tem feito um bom trabalho na gestão dos caudais das barragens, de modo a ir largando água para acomodar a água que ainda vem aí. Uhum. E, portanto, olha, resta-nos esperar que disto, pelo menos desta vez, saia alguma coisa, se aprenda alguma coisa. Ok, Elizabeth Rodrigues, muito obrigado pela tua colaboração, um bom dia e até ao próximo programa. Obrigado. Até à próxima. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.